Tendo a ser uma pessoa otimista, mas quando me perguntam se nós vamos sair diferentes desse isolamento, eu paro e penso. Será que depois dessa quarentena, dessa pandemia, de todo esse isolamento, as pessoas vão sair diferentes disso tudo? Não é uma resposta fácil de se dar, né? Não é uma resposta simples. E eu acho também que uma única opinião, se sim ou se não, seria uma resposta simplista demais para uma questão tão complexa que envolve o conceito da universalidade versus o conceito de singularidade. Para a gente tentar dar uma resposta para essa questão, eu vou recorrer a alguns fenômenos que eu tenho observado no comportamento humano, até porque uma questão tão complexa como essa, ela não pode ser explicada por um único ponto de vista, por um único prisma. Acho que o primeiro fenômeno que a gente pode pensar é a questão de que fomos paralisados, fomos confinados por um inimigo invisível. É o que Freud chamou de ferida narcísica, né? Ou seja, o homem é impotente diante as forças da natureza. A gente acha que a gente é capaz de controlar tudo, mas não somos, né? Tá aí o coronavírus para dizer que não, que o homem é impotente diante de todas essas forças da natureza. Então nós somos colocados de joelhos. O mundo todo foi colocado de joelhos diante desse vírus, né? Diante de um vírus invisível. Estamos todos confinados dentro de casa, isolados, né? Todo mundo vivendo um isolamento. É uma sensação de guerra, literalmente, né? Tem uma guerra acontecendo lá fora e pior do que um inimigo visível é um inimigo invisível. Quando a gente fala em guerra, eu vou novamente recorrer a uma carta que Einstein escreveu para Freud, perguntando para Freud o porquê da guerra. E Freud dá uma resposta longa, é muito interessante essa carta, que talvez seja tema para um outro vídeo, mas num dos trechos da carta, o Freud fala sobre a teoria dos instintos, né? Que basicamente é mais ou menos assim. Poderíamos pegar, através dessa teoria do instinto, dividir os seres humanos em duas categorias. A categoria das pessoas que se autopreservam, né? A categoria da preservação e da união, e a categoria da agressividade, da destruição, do matar, né? E o que Freud vem nos dizer e vem contestar nessa teoria é que não é bem assim. Né? Que não dá para a gente separar de uma maneira tão simplista um bloco das pessoas que se preservam e um bloco das pessoas que atacam. Não é bem isso. Porque se for assim, quer dizer então que aonde tem amor, não tem ódio e vice-versa? Aonde tem preservação, não tem agressividade? Basta a gente pensar que até para eu me autopreservar, eu preciso de um pouco de agressividade para eu atingir o meu objetivo. Então, aí a gente já começa a perceber que não é simples, né, essa separação. Por quê? Porque muito do comportamento humano ele é composto, sim, por essa teoria, por esse impulso instintivo, mas esse impulso instintivo ele é composto por amor e ódio ao mesmo tempo, por agressividade e por preservação ao mesmo tempo. Um outro fenômeno importante de ser considerado é o negacionismo, né? Ou seja, o que acontece que essas pessoas negam o que está acontecendo, né? Negam os números, negam a gravidade do problema, né? Por que a gente nega a ciência, né? Será que a ciência tem uma relação tão próxima com a realidade? E quando eu não dou conta da realidade, eu preciso negar a realidade, né? Isso é uma questão muito importante da gente considerar. É como se a todo momento, tudo isso que está acontecendo me fizesse lembrar que o meu controle sobre o mundo
e sobre a minha própria vida é limitado, né? Eu não dou conta de todo esse controle. Então, esse desamparo, essa incerteza, essa insegurança, ela nos remete a um desamparo infantil. É quase como uma regressão, né? Uma regressão a um estado psíquico de um momento em que eu era seguro, em que eu tinha segurança, né? Então, eu preciso dessa defesa psíquica do negacionismo para dar conta desse desamparo, né? E como é que eu nego tudo isso, né? Como é que eu nego? Eu nego pela via inversa, ou seja, o inverso do desamparo é a onipotência. É como se de alguma maneira eu estivesse imune a tudo isso, né? Então eu nego a realidade, eu nego o desamparo e eu me apresento de uma maneira onipotente. Um outro fenômeno interessante da gente pensar seria a relação especular, né? Essa relação que nós temos com o outro. Muito já se falou sobre afastamento, sobre isolamento, sobre ajuda, sobre solidariedade, sobre cooperação, né? Parece que de repente nós nos demos conta de que o quanto o outro, né, é importante para a nossa vida. Parece que a gente se deu conta de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros, né? A gente para e percebe que eu preciso do outro para nascer, para sobreviver, para viver e até para morrer, né? Porque se ninguém escolher a roupa do velório e me enterrar, eu não tenho como fazer isso sozinho. Mas a gente precisa olhar também que diante de tudo isso, qual é o recorte que eu faço desse outro, né? Diante de tudo isso que está acontecendo. Eu falo de ajuda, de cooperação, de solidariedade, mas um recorte que eu posso fazer eu posso ver o outro agora como uma ameaça, né? Então, apesar de todo esse mote, essa campanha, né, da ajuda e da cooperação e da solidariedade, o outro, neste momento, passa a ser um risco para mim. Ele passa a ser uma ameaça, né? Quando eu olho para o outro dessa maneira, que eu vejo o outro como uma ameaça a mim, será que eu me vejo também como uma ameaça para o outro, né? Quer dizer, que se eu não me cuidar, eu também posso contaminar o outro? Um outro recorte. Quando eu vejo que o outro se autopreserva, ou seja, a autopreservação dele e o cuidado dele significa que ele não está cuidando só dele, mas ele também está me preservando, ou seja, ele também está cuidando de mim. E novamente, quando eu vejo isso, eu tenho a clareza de que se eu me autopreservar, eu vou preservar o outro também, né? Um outro recorte possível, dentre tantos, né, que a gente pode ficar aqui pensando, mas um outro recorte eu ouço muitas pessoas dizerem: acho que todo mundo tem que sair logo de uma vez, tem que ir para a rua, assim quem tem que se contaminar, contamina, quem tem que morrer, morre, tem que se imunizar e fica imunizado, e aí a gente forma um grande paredão imunológico, né? Quando eu ouço isso, eu fico pensando, quem são essas pessoas, então, que devem sair, né? Que tem que ser esse pelotão de frente, que já devem sair para se contaminar e se imunizar, e quem tem que morrer, morre, para que eu vá depois, para que eu saia depois, né? Depois que tudo isso tiver acabado. Quer dizer, então, que esse outro é distante, ele não está próximo, eu não pertenço a esse outro, né? É uma outra relação que eu tenho quando eu digo que as pessoas têm que ir na frente. Então percebe que essas relações, né, essas relações especulares, elas, e ao mesmo tempo singulares, né, elas dizem muito do nosso comportamento, né? Porque a maneira como eu vejo o outro é muito singular, é muito subjetiva, né? E isso explica muito dessas relações e desse comportamento desse momento das pessoas que a gente está vivendo.
Uma outra questão fundamental para a gente pensar nisso tudo, né, nesse comportamento das pessoas, é em relação ao que aconteceu, em relação ao fechamento de tudo, ao fechamento do comércio, ao fechamento das fábricas, das indústrias, das escolas, dos shoppings, das universidades, enfim. Parece-me que novamente as pessoas foram divididas em dois grandes blocos, né? Assim, o grupo das pessoas que defendiam e defendem o fechamento de tudo em prol de um isolamento, e o grupo de pessoas que defende que não, né? Que tudo deve permanecer funcionando, aberto aí a retomada da vida normal, por N questões, até por um pouco dessa questão que a gente já falou aí sobre esse paredão imunológico, e principalmente também pela manutenção das questões econômicas, aí da circulação do dinheiro, dos serviços, enfim. Eu não estou aqui para justificar quem está certo ou está errado, até porque cada um de nós, eu tenho certeza, que se muniu de argumentos suficientes para justificar a sua posição, a sua opinião em relação a tudo isso, né? Uma questão de certo e errado. O que eu quero colocar em pauta, o que eu quero que a gente pense, é que esses argumentos, eles são fundamentados, eles são baseados em quê, né? Quando eu ouço, por exemplo, os pais dizendo que as escolas precisam voltar, né, que as aulas precisam voltar, eu penso, será que esses pais estão tendo que lidar com o tédio dessas crianças, ou será que esses pais estão tendo que lidar com a fome, né, dessas crianças? Porque a gente sabe que tem muita criança que vai para a escola para comer, né? A gente sabe que a merenda escolar é a única refeição do dia dessa criança. Ou será que a gente está falando de lidar com o tédio dessas crianças dentro de casa? Quando eu ouço um empresário dizer, por exemplo, que a produção precisa ser retomada, que a economia precisa ser retomada, que o comércio tem que ser aberto em prol da circulação do dinheiro. Em prol da circulação do dinheiro de quem? Né? É uma pergunta aí que eu faço. Ou mesmo quem defende veementemente aí de que não, que tudo deve permanecer fechado, né? Menos os serviços essenciais, como supermercados, farmácias, delivery, Uber, porque, claro, essas pessoas são imunes ao Covid-19, né? Então, as pessoas que trabalham em supermercado, farmácia, motoboy e Uber, elas não pegam, né? Quer dizer, será que eu tenho essa clareza de que um motoboy está arriscando a vida dele para poupar a minha, né? O que eu quero que a gente pense com tudo isso, a gente volta lá na relação que eu tenho com o outro, né? O que eu quero que a gente pense com relação a essas posições, a essas opiniões será que o meu pensamento, né, diante de tudo isso, não é entre questão de fechar, ou questão de abrir, ou questão de retomar, ou questão de não retomar? Mas será que esse meu pensamento, esse meu argumento, essa minha opinião, ela é realmente pautada num pensamento coletivo, num pensamento altruísta? Ou será que ela é pautada num desejo egoísta, né? Será que eu estou pensando em mim quando eu me coloco, quando eu coloco o meu posicionamento diante de tudo isso que está acontecendo? E aí eu fico pensando, será que depois disso tudo, né, eu vou voltar a ter um consumo consciente, por exemplo? Ou será que não? Nós vamos, vai ter uma corrida ao comércio, uma corrida aos shoppings, como a gente tem visto acontecer, inclusive com a necessidade de fechar novamente, né, alguns comércios, algumas cidades, porque a população volta desesperada para o consumo, comprar, né, como a gente viu no começo, inclusive a gente volta no que nós falamos aqui no começo do vídeo a respeito dessa sensação de guerra, né, dessa estocagem de papel higiênico, de mantimentos, enfim, de tudo isso. Eu fico pensando, será que eu vou ter esse pensamento e esse cuidado empático de colocar um aviso, né, no saco do lixo de que ali está cheio de caco de vidro para não cortar a mão do lixeiro? Ou não? A partir do momento que eu coloco esse saco cheio de caco de vidro na lixeira, ele passa a ser problema do outro, ele não é mais problema meu, né?
Será que então eu vou estacionar o meu carro corretamente, sem pegar duas vagas? Será que eu vou passar a respeitar a opinião do próximo, né? E não julgá-lo por uma única frase contrária ao meu pensamento, né? E voltar a considerar inteligente apenas quem pensa como eu? Uma outra questão importante para a gente pensar que tem afetado muito as pessoas são as relações interpessoais, né? As relações conjugais, as relações parentais, as relações fraternais. De repente a nossa vida virou um grande Big Brother, né? Todo mundo confinado dentro de uma mesma casa, sem poder sair e tendo que conviver com pessoas que antes eu não convivia tanto tempo, né? Então eu ouço assim, é o marido que viajava e não viaja mais, são os filhos sem poder ir para a escola, é o trabalho que passou a ser todo feito dentro de casa. É uma não rotina que passa a ser uma nova rotina, né? Então isso tem aparecido muito fortemente na clínica. Um dos assuntos que mais recorrentes entre os pacientes nesse momento de isolamento e de pandemia são as relações interpessoais, né, principalmente com os membros da família. Mas o que tem surgido muito claro que não são as relações de amizade, as relações de respeito, as relações de amor, as relações afetuosas, não, né? O que tem aparecido muito são as relações desgastadas, né? Muito cansadas por esse convívio de 24 horas agora na mesma casa, né? São relações em que a gente está falando da perda da privacidade, da perda da singularidade, da perda até do espaço físico, né? Porque agora os próprios espaços físicos que antes talvez eram dentro das nossas casas eram singulares, eles foram desconfigurados, né? Por uma questão de trabalho, por uma questão de convivência, enfim. Como é que ficam então essas relações, né? Dessas pessoas agora confinadas dentro do mesmo espaço, né? Quando eu ouço a palavra conviver, porque eu convivo com tal pessoa, eu fico pensando na palavra conviver, né? Ou seja, viver junto. Mas eu prefiro substituir pela palavra coexistir, né? Porque em alguns casos eu observo pela fala, né, recorrente dessas pessoas que os membros dessa família, eles coexistem, né, dentro do mesmo espaço. Eles habitam apenas o mesmo lugar, eles dormem debaixo do mesmo teto, mas eles não convivem, né? É diferente, não tem uma vivência entre esses membros, né? Então, isso tem surgido muito forte na clínica, é um fator muito importante para a gente considerar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso por uma questão do quão traumático tudo isso tem sido para algumas pessoas, né? Principalmente nas questões conjugais, onde a gente muitas das vezes percebe que o vínculo conjugal ele não era um vínculo que se dava pela afetividade, um vínculo pelo amor. Né? Muitas das vezes eu recebo na clínica relações desgastadas, né? Relações conjugais desgastadas, que nitidamente você percebe que o vínculo era um vínculo muitas das vezes narcísico, às vezes talvez pela admiração que profissional que um tinha pelo outro, um vínculo mais por questões práticas, por questões de moradia, por questões econômicas, por N questões aqui que a gente pode ficar pensando, mas menos a questão da afetividade, menos da questão do vínculo pelo amor, né? E que tudo isso agora é posto à prova, né? Tudo isso fica muito fragilizado. Esses laços agora ficam extremamente esgarçados, né? Extremamente fragilizados mesmo. Por isso que quando me perguntam se nós vamos sair melhores de tudo isso, né, dessa pandemia, dessa quarentena,
eu costumo responder que nós vamos sair iguais, porém traumatizados, né? Traumatizado por tudo isso, por essa sensação de guerra, por esse isolamento, pela questão das relações interpessoais, por tudo isso dessa impotência diante das forças da natureza. E como é que cada um vai lidar com o trauma, né? Como é que cada um vai metabolizar tudo isso, é muito singular, né? Não dá para a gente pensar numa ideia coletiva. É uma subjetividade de como eu vou encarar os fatos, como eu vou representar tudo que eu estou vivendo, né? Como é que eu vou simbolizar tudo isso. Estamos todos vivendo uma mesma situação, mas como cada um está passando por isso, é muito singular, né? Como cada um está representando a sua realidade, é muito diferente. Se eu vou esquecer, se eu vou tentar melhorar, se eu vou lembrar disso, se eu vou ressignificar, não sei, né? Cada um vai lidar com esse trauma à sua maneira. O que eu penso, assim, o que eu posso dizer a respeito de mim, né, enquanto Ricardo, é que a minha posição talvez seja um pouco menos poliana e mais darwiniana, ou seja, eu acho que eu sou um pouco menos otimista e um pouco mais evolucionista. Por que eu digo isso? Porque parece-me que essa sensação, né, esse sentimento de que só os mais fortes sobrevivem está muito no ar, né? A gente está falando aí de uma era muito darwiniana, né? O que a gente está vivendo. Os mais fortes sobrevivem em todos os sentidos, porque parece-me que agora a gente está falando de uma sobrevivência de recursos financeiros, de uma sobrevivência econômica, de uma força psíquica, né? De essa corrida às farmácias para comprar remédio que nem precisa, para aumentar a imunidade. Então a gente está falando assim de uma evolução, né? De só os mais fortes sobrevivem em todos os aspectos. E parece-me que isso nunca esteve tão presente por conta da morte. A morte está muito eminente, né? A gente está vivendo uma época agora, uma fase, um acontecimento onde a iminência da morte está na nossa porta, né? A morte hoje ela pode ser um abraço, a morte ela pode estar dentro de um ônibus, a morte pode estar num aperto de mão, né? Então essa iminência da morte nos remete a essa luta pela sobrevivência. E a luta da sobrevivência, ela envolve tudo isso, ela envolve questões psíquicas, ela envolve questões financeiras, ela envolve uma série de coisas, até físicas, né, de sobrevivência do corpo mesmo. A única questão que eu chamo atenção é que a luta pela sobrevivência, ela nos remete à barbárie, não à civilização, né? E isso não sou eu que estou dizendo, isso é histórico. Então, isso tudo vai ser muito, assim, não dá pra gente, da mesma maneira quando a gente pensa, por exemplo, o comércio tem que fechar, ou não, o comércio tem que abrir, é uma ideia universal sobre o singular, né? Então eu tenho que fechar tudo, mas esse não, esse tem que trabalhar, esse tem que funcionar, esse tem que permanecer aberto. Então, novamente, a gente está falando de uma universalidade sobre o conceito de singularidade. É a mesma coisa quando me perguntam, vamos sair melhores disso tudo? É uma resposta universal, eu não tenho como dar uma resposta universal, né? Sendo que a maneira como cada um vai sair disso é muito singular. Essa resposta, ela é muito singular, eu não sei, né? Mas acho que dá, sim, para a gente pensar numa maneira de sair melhor disso. Pelo menos quando a gente pensa num coletivo, né? Se a gente pensar que a ciência, a arte, a cultura foi tão renegada, é tão renegada no nosso país, é tão atacada, é tão tratada à margem, com desprezo, né? Não coincidentemente, neste momento que a gente está vivendo, é justamente, né, a ciência, a arte e a cultura que estão nos salvando, né? Então aí as lives que não me deixam mentir, né? Então as pessoas de repente se apoiaram
né, se estão segurando, né, nessa boia em alto mar, que é a ciência, a cultura e a arte, né? Essa ânsia, esse desespero pela ciência para nos salvar. Então, será que depois de tudo isso não dá para a gente pensar num ponto de melhoria coletivo? Né? Eu acho que dá. Nesse aspecto, eu acredito que sim, né? De colocar a ciência no seu devido lugar, com a sua devida importância. E aqui eu não estou falando só das ciências duras, como a física, como as ciências biológicas, as ciências médicas. Eu estou falando de todas elas, né? Eu estou falando de todos os tipos de ciência, das humanas, da filosofia, da psicologia. Eu estou falando de tudo isso, eu estou falando da importância da cultura, da importância da arte, da importância da música, né? Que assim as lives estão aí salvando todo mundo, né? Tirando um pouco da gente dessa dura realidade, desse confinamento, nos transportando, né, para um lugar mais suave. Né? Será que a gente não pode, de repente, voltar o olhar para isso e trabalhar nesse ponto de melhoria, talvez de uma inclusão da música de volta nos currículos escolares, por exemplo, uma coisa tão importante, né? Então, nesse aspecto, eu acredito que a gente possa, sim, né, sair um pouco melhor disso tudo que está acontecendo. É isso.